Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vocês devem estar pensando aqui assim, né? Ué, se a gente está na sequência didática 7, por que a gente vai ver agora uma revisão da sequência didática 6? Simples, porque hoje a gente vai fazer o quê? Hoje a gente vai fazer uma revisão para a nossa primeira avaliação parcial, para a nossa primeira P, né? A nossa P1. Né? E mesmo ela sendo totalmente online, né? Eu espero que você estude para que na hora da prova você se comporte como se estivesse presencial. Né? A prova não é para ter consulta, é para você estudar o teu livro didático, as suas videoaulas, as suas anotações de sala de aula, para agora que na hora da prova você sentar, abrir lá e fazer, de preferência na primeira tentativa, já liquidar essa prova aí. Beleza? Agora, olha só, eu queria, para começar essa videoaula, né, que é a revisão da nossa sequência didática número 6, eu queria começar, né, assim, fazendo uma pergunta para vocês, assim, né? Como que a gente poderia imaginar, como que vocês imaginariam, né, como seria viver em outro planeta? Mas como seria se vivêssemos em outro planeta do Sistema Solar? Um astronauta passou um ano inteiro vivendo na Estação Espacial Internacional. A gravidade zero significa que não há pressão alguma contra o corpo. Então os ossos dele ficaram fracos, os músculos também. Isso também abriu mais espaço entre as vértebras dele, fazendo seu corpo ficar mais alto. E isso em apenas um ano. Então, e se mudássemos para Marte? A primeira mudança que você perceberia, após alguns 200 anos, é um esqueleto novinho em folha. A gravidade em Marte é muito mais baixa que a da Terra. Então seus músculos e ossos provavelmente encolheriam, o que não é muito bom para sobreviver em um novo planeta. A gravidade nos faria sentir nosso peso de forma diferente. Se você pesasse 75 quilos na Terra, teria a sensação de que tem apenas 25 quilos em Marte. Você precisaria comer mais para ficar mais forte e maior, e para compensar a fraca gravidade de Marte. Que beleza, hein? Hora de aumentar e fortalecer esses ossos, órgãos, músculos e tudo mais. Haveria mais uma mudança dramática. O maior órgão do seu corpo, sua pele, é a barreira mais importante que o protege de tudo. Germes, vento, luz UV, tudo mesmo. Você poderia precisar de uma pele totalmente nova. Que tal uma alaranjada? Sinto muito, pessoal. Pele verde só existe nos filmes de ficção científica. O fato é que os carotenoides oferecem uma boa proteção contra a luz UV. Essas substâncias são encontradas nas cenouras, batatas, doces, pimentões, tomates, abóboras. Uma feira de legumes em Marte seria um negócio super lucrativo. Quanto mais legumes assim você comer, mais alaranjada sua pele ficará. Se seguir uma alimentação especial e usar uma roupa high-tech, é bem provável que um dia viver em Marte será totalmente normal. Mas ainda bem que a gente vive no planeta Terra, né? Ainda não chegamos ainda nesse nível aí de estar podendo habitar outros planetas. E por isso, a nossa sequência didática 6, essa nossa revisão, eu vou falar tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente já aprendeu, já conversamos em sala de aula. Vamos começar pelas camadas da Terra, né? Lembra que eu falei para vocês que a Terra é dividida em 3 camadas, crosta, manto e núcleo? E graças às transformações ocorridas, né, ao longo de bilhões de anos, o que demonstra que nosso planeta ele não é um bloco rochoso, único. Né? A Terra ela tem várias camadas, né, desde a superfície até o seu interior mais profundo. Mas para fins didáticos, né, a divisão crosta, manto e núcleo é a mais aceita, é a mais difundida, sendo também a mais fácil de ser compreendida. Né? E aí aqui, já coloquei para vocês aqui, uma imagem, né, do nosso planeta Terra aqui, ele todo dividido aí, né, por camadas. Né? A crosta terrestre, né, conhecido também como litosfera, o manto e o núcleo, que acaba sendo dividido em externo e interno. Isso aí a gente vai ver agora um por um, lembrar, né, na verdade, um por um, como é que são essas camadas. Crosta terrestre, vamos lá. Essa aí é a camada superficial da Terra, né, também conhecido como litosfera, que eu falei agora.
E ela é conhecida por ser a camada rochosa, né, onde nós pisamos, né, desenvolvemos nossas atividades cotidianas, né, e por isso acaba sendo a mais importante, né, para nós terráqueos, seres humanos. E a crosta terrestre, ela acaba sendo subdividida em duas crostas, né? Crosta continental são terras emersas, fora da água, e a crosta oceânica são terras imersas debaixo dos rios, lagos, oceanos, né? Como a gente comentou isso aí na sala de aula, espero que você tenha lembrado desse assunto. Vamos lá. Logo debaixo da crosta terrestre, nós temos o que? O manto terrestre, né? É a camada mais extensa, a maior camada terrestre, é formado pelo magma, né? É uma camada viscosa, né? A textura é aquela que vemos saindo dos vulcões. E temos a camada mais interna da Terra, né? Que é o núcleo, que acaba sendo subdividida também em núcleo externo e o núcleo interno. Lembra que a gente falou? Onde que o núcleo externo, né, ele é líquido, né, ele é viscoso, né? O que é viscoso? Pastoso. E ele acaba envolvendo o núcleo interno, que por conta da sua pressão que ele sofre, ele é o quê? Sólido. Esferas da Terra. Vamos lá, próximo tópico. Por enquanto, ele é o único corpo celeste, né, presente no universo, que apresenta essas características, né? De quê? De vida, que a gente consegue sobreviver nele. E aí nós vimos também em sala de aula, né, que existem 4 esferas, né, que compõem o nosso planeta, né? E eu falei que eles não são esferas, né, propriamente ditas, né, mas fazem parte da estrutura da Terra. E quais são eles? Vamos lá no desenho ali, ó. A atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera. Vamos olhar agora de pertinho cada um deles. A atmosfera terrestre, vamos lá, é a camada de ar, né, que envolve o nosso planeta. Ele é composto por gases, vários gases. Eu falei isso aí para você em sala de aula, né? Se vir lá na prova lá que assim que a atmosfera terrestre ela é composta por 2 gases, errado. Ela é composta por vários gases, vários gases. Aí nós temos o destaque para o oxigênio e o nitrogênio. E também é a camada responsável pela proteção, né, do planeta. Olha lá no desenhozinho ali, ó, como que ela protege dos raios ultravioletas, né? Bem como também pelas transformações climáticas, porque afinal de contas é ali onde acontecem os fenômenos climáticos. Litosfera. A litosfera, também chamada de crosta terrestre, assim como a crosta terrestre ela tem o apelido de litosfera, a litosfera ela tem o apelido de crosta terrestre. A gente viu que essa é a camada superficial sólida, né, do nosso planeta. Aí aqui no desenho aqui, ó, interessante pra caramba, é um desenho do planeta Terra sem nenhuma gota de água. Ali, se você olhar aqui, a gente já está conseguindo ver bem no central ali a América do Sul, né? E a América do Sul ali é o continente, então ali é a crosta oceânica, continental. Eu falei isso antes, desconsidera. A crosta terrestre que fica acima do nível do mar, como é o nosso continente ali, é a crosta continental, né? E ali, do lado esquerdo ali, ó, logo depois da sombra, nós temos ali a crosta oceânica, aquela que fica em terras imersas debaixo de água, né? E a litosfera é nela que nós habitamos, né? É nela que nós construímos nossa sociedade, é nela que nós cultivamos nossos alimentos, né? Por isso que ela é a camada mais importante, né? É porque é onde nós vivemos, seres humanos. E a hidrosfera? A hidrosfera é a camada de água que envolve a Terra, né? E ele é composto por rios, lagos, oceanos, os mares, né? Além de toda a umidade presente no ar, né? E que também influencia no nosso clima. A existência de água no nosso planeta é de vital importância para a manutenção da vida.
Sem água não existe vida. E a quarta e última é a biosfera, é a camada da vida. Essa camada ela acaba envolvendo todos os seres que habitam o nosso planeta, o que inclui, obviamente, nós, seres humanos. Aí aqui, ó, a gente consegue observar aqui que a biosfera ela só pode existir a partir da combinação das outras esferas que a gente mencionou, né? Que é a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. A biosfera é o conjunto, né? É a combinação dessas outras três esferas. Beleza? Pessoal, olha só, agora fala o seguinte. Imagina você andando na rua, ou mesmo tomando banho numa piscina, quando de repente o chão começa a tremer. Com certeza, isso iria gerar sérios transtornos, né? Porque dependendo da força desses tremores, pessoas poderiam se machucar, construções poderiam desabar, né? E esses tremores de terra são chamados de terremotos. Então, os terremotos, né? Olha só que loucura. Os terremotos, aí eu coloquei ali ó, a definição, um terremoto ou sismo, né, abalo sísmico, é um fenômeno de vibração brusca e passageira que acontece onde? Na crosta terrestre, resultante de movimentos subterrâneos, deixa eu botar aqui, ó, fica melhor, resultante de movimentos subterrâneos de placas tectônicas, né? De atividade vulcânica ou até mesmo deslocamento de gases no interior da Terra, o que provavelmente é o que acontece quando tem algum tremor de terra aqui no Brasil, já que nós habitamos em cima de uma placa inteira, né? Uma placa tectônica, então não acontece encontro, né? De placas tectônicas aqui. O que acontece às vezes é um deslocamento de gases dentro do interior da Terra que ele faz acomodar e aí a superfície sente esse tremor. Mas você sabe como e por que surgem esses terremotos? Os terremotos eles só existem porque a crosta terrestre ela é toda rachada em inúmeros blocos, né, que são denominados o quê? Placas tectônicas. Eu comentei na sala de aula, né, dei o exemplo de um ovo, né, intacto. Né? A Terra não é lisa, né, como um ovo intacto. Ela é cheia de rachaduras, né? E aí acaba formando vários blocos, né? E esses blocos são chamados de quê? Placas tectônicas. E essas placas, elas ficam flutuando sobre o líquido muito quente, muito pastoso, chamado de quê? Magma, que é o quê? O nosso manto. Né? É aquele que a gente vê quando a gente vê uma imagem de um vulcão expelindo, né, lava.
E essas placas, elas estão em constante movimentação, né? E eventualmente elas acabam o quê? Se encontrando, provocando o quê? O terremoto, né? E o local onde que surgem esses terremotos, ou seja, o local onde que acontece o choque dessas placas, é chamado de hipocentro. Hipocentro. E o lugar na superfície, né, terrestre, onde que é sentido, né, onde que ele se manifesta, né, a gente chama de quê? Epicentro. Aí olha aqui a imagem aqui. O ponto abaixo da Terra, onde ocorre o terremoto, ou seja, onde que tem o encontro dessas placas, né, é chamado de quê? Hipocentro. E a zona central na superfície, ou seja, a parte de cima ali onde que é sentido esse tremor, é chamado de epicentro, tá? Então, epicentro não é onde que começou, né? Eu dei até um exemplo na sala de aula, eu botei uma manchete, né, no jornal, falando aqui assim, né, que o epicentro do terremoto em tal lugar aconteceu numa profundidade de 20 quilômetros. Errado, né? O que aconteceu a 20 quilômetros de profundidade é o local chamado hipocentro. A cidade que sentiu o tremor, ali o local ali, onde que foi sentido, né, o tremor, ali que é chamado de epicentro. Beleza? A diferença entre hipocentro e epicentro é muito importante você saber. E quando esses terremotos ocorrem na região localizada no oceano, o que pode acontecer? Pode provocar enormes, gigantes ondas, que se chamam de tsunami, né, que acabam invadindo o litoral de alguns países e provocando caos e destruição. Aqui eu coloquei aqui uma imagem aqui, para poder a gente ter ideia, né? Ali ó, aconteceu um abalo sísmico ali na crosta terrestre, porém na crosta oceânica, certo? Aí refletiu para cima, o epicentro dele deu aonde? Na água. Aí a água causou o quê? Um deslocamento vertical que causou um tsunami que joga lá para cima do continente. Mas para poder visualizar melhor, eu trouxe aqui também uma animação, um videozinho de como é que é formado, né, e as consequências de um tsunami. E essas placas, quando elas se movimentam, né, o que pode acontecer? Elas podem se chocar, né, uma com a outra, que aí a gente dá esse nome de movimento convergente. Ó, é a terceira aqui embaixo, aqui, ó. O movimento convergente é aquela que as placas se chocam. E às vezes ela pode se chocar e formar uma montanha, ou então ela pode se chocar e passar, ó, uma por cima da outra, como está no nosso desenho aqui. Esse movimento de onde que as placas se encontram são chamados de movimentos convergentes. Elas convergiram, né? Mas também elas podem também se afastar. Tá duas placas aqui, ó, e elas podem se afastar, né? E esse movimento de afastamento, como está dizendo aqui, é um movimento divergente. Aí o desenho ali está mostrando ali, ó, na crosta oceânica, a separação, o movimento divergente de duas placas, que causou o quê? Pode causar uma fenda submarina, mas no desenho, no caso ali, quando ela abriu, ocasionou ali a saída ali do magma. Quando ela abriu, o magma pegou e aproveitou e ó,
saiu ali. E aí acaba formando ilhas ali. E também pode acontecer também um movimento onde que as placas, elas estão aqui, ó, elas deslizam, né? Duas placas tectônicas e elas acabam deslizando uma para outra, uma do lado da outra. E esse movimento é chamado de movimento transformante, que é esse aqui, ó, do meio aqui. Tá? Então nós precisamos saber desse assunto chamado a tectônica das placas, ou seja, o estudo do movimento das placas. Nós precisamos saber desses três movimentos aqui: o movimento convergente, o movimento transformante e o movimento divergente. Tá? Vocês precisam saber bem a diferença de um para outro. Uma curiosidade, olha aqui, Japão. No Japão acontece muito, mas muito terremotos, né? E isso acontece, sabe por quê? Porque o país está localizado exatamente em cima do encontro de três placas tectônicas. Pensa! Então, quando uma não está se mexendo, a outra está. Quando a outra está, a outra está. E quando não, está as três se mexendo ao mesmo tempo. É por isso que a gente vê bastante reportagens, notícias, né? Sobre tsunamis, terremotos acontecendo lá no Japão. Deriva continental. Deriva continental nada mais é que uma teoria. Começa por aí. Deriva continental, ela não é um mito, ela não é uma lenda, ela não é uma história. A deriva continental é uma teoria, tá, que afirma que todos os continentes eles formavam apenas uma única massa de terra firme, chamada de Pangeia, que era o quê? Um supercontinente. Tá? Aqui, ó. Olhando aqui para a nossa esquerda, nós temos a Pangeia, né? E com o passar do tempo, caminhando para a direita, as coisas foram acontecendo, que a gente vai ver agora nos próximos slides. Então, Pangeia. Até 200 milhões de anos atrás, o mundo conhecia apenas um supercontinente, chamado Pangeia. Ele era um blocão, né? A gente podia ir para a África, a gente podia ir para os Estados Unidos, para a Europa, para a Sibéria, a gente podia ir para a China, né? De carro não, porque não existia, mas eu podia ir a pé. Eu não sei quanto tempo que ia levar, né? Mas dava para ir a pé daqui do Brasil até a China, dava para ir andando. Na época do quê? Da Pangeia, que aconteceu o quê? Há mais de 200 milhões de anos atrás. Mas entre 250 e 120 milhões de anos, né, a Pangeia, esse supercontinente, ele acabou se fragmentando, ou seja, quebrando, rachando, né? E aconteceu que ele se dividiu em dois. Deixa eu botar aqui, ó. Ele se dividiu em dois continentes conhecidos como Laurásia e Gondwana, né? Tem gente que acha bonito, coloca até nome de filho, né? De Laurásia e Gondwana, se nascer filhos gêmeos. E esse processo, né, dessa fragmentação, ele continua acontecendo até hoje, né? É que a gente não percebe, porque a sua velocidade, né, das placas se movimentando é muito lenta. Muito lento, é por isso que a gente não consegue notar a diferença. Essa movimentação dos continentes, ele acontece, né? Se a gente parar aqui, ó, tentar perceber, a gente não vai nem conseguir perceber. Por quê? Porque ele vai se movimentando alguns centímetros ao longo de muitos anos. Mas é dinâmico e continua se movimentando as placas. Eu até falei em sala de aula que nós aqui, ó, da América do Sul, nós estamos ainda nos afastando cada vez mais da África. A África, cada ano que passa, está ficando um pouquinho, alguns centímetros mais longe do que a gente. Os tipos de rochas. Tipos de rochas. Quais são os três tipos de rocha que existem? Olha só, as rochas, elas estão presentes na litosfera, né, a camada sólida do planeta. E é bastante explorada, né, em razão do quê? Dos seus recursos naturais, dos seus recursos minerais, né, que existem, né, nas rochas. E elas são classificadas de acordo com a sua origem, de acordo com a sua formação. E aí a gente consegue dividir em três grupos.
Os 3 grupos são esses aqui, ó. Rochas sedimentares, rochas metamórficas e rochas ígneas, né? Ou magmáticas. Vamos olhar uma por uma dessas aí. Rochas magmáticas ou ígneas, né? Essas aí, ó, elas se formam a partir do quê? Do resfriamento do magma, né? Magma, do interior da Terra. Né? Rochas magmáticas, ela vem do manto, né? Ela vem do magma. Aí o outro nome que a gente precisa saber dela é esse aí, ó, ígneas. Só que esse tipo de rocha é chamado de magma intrusiva, né? Ó, rochas ígneas intrusivas, ou então pode chamar rochas magmáticas intrusivas, que dá na mesma coisa. Por quê? Porque elas foram formadas na parte interna do vulcão. Do fogão não, do vulcão. Olha aí, elas foram formadas lá na parte interna do vulcão, lá dentro lá. Então, se é dentro, então ela é chamada de intrusiva. E também pode haver também as rochas magmáticas, né, ou ígneas extrusivas. Essas extrusivas elas são formadas com o resfriamento do magma, só que no exterior, né, da litosfera, né, na superfície da crosta terrestre. Né? E por isso que chama o nome de magmáticas ou ígnea extrusiva. Né? A intrusiva é dentro do vulcão, extrusiva é do lado externo, na parte de fora do vulcão, né? Na parte externa do planeta. Beleza? Então essa aí é a primeira rocha, a rocha magmática ou a rocha ígnea, que pode ser extrusiva ou intrusiva. Beleza? E as rochas sedimentares? Ó, como o seu próprio nome indica, né? Elas são formadas de quê? Sedimentos. Né? São sedimentos que foram depositados, compactados, né, durante milhares e milhares de anos. Esses sedimentos nada mais é do que fragmentos, né, de outras rochas que foram transportadas pela erosão, né, pelo processo erosivo, como a ação da água, que traz lá, né, a lama, né, o esfarelinho, pode ser do vento também, a chuva, né, e tudo isso aí vai sendo depositado nas áreas mais baixas. E aí ela vai formando o quê? Várias camadas, como mostra aqui, ó. Tu vê aqui, ó, várias camadas aqui. E aí uma curiosidade interessante aqui, ó, esse desenho aqui, ó, é uma rocha sedimentar, né? E aí observa que ela é toda feita de camada, e essas rochas, por serem compostas por camadas, elas acabam sendo as rochas mais frágeis, né, que existem, né? É bem fácil de quebrar ela por causa das camadas. E por último, e não menos importante, nós temos as rochas metamórficas. Rochas metamórficas são aquelas que têm origem, né, da transformação, da metamorfose. Por isso que tem o nome de rochas metamórficas. Né? Ela sofre o quê? Uma metamorfose, ela sofre o quê? Uma transformação de outras rochas que vem sofrendo ao longo dos milhares de anos. Né? E quando acontece essa transformação, existe o surgimento do quê? De uma nova rocha, com uma nova estrutura, diferente da original. Tá? E aqui, ó, observa aqui, eu falei em sala de aula, e eu quero chamar a atenção de novo para vocês hoje aqui, ó, que a rocha sedimentar, ela aparece em camadas. E a metamórfica também parece que é camada, só que é aquela camada derretida, né? Como se estivesse escorrendo. Então é bem fácil da gente diferenciar uma rocha metamórfica de uma rocha sedimentar, né? Ambas têm algumas linhas, só que a sedimentar são todas paralelas, né? E a metamórfica não, é meio que derretida, assim, parece que né, que foi derretido com o tempo, né? Galera, olha aí, agora é com você, certo? Bom estudo, boa prova. Todos os tópicos que eu bati aqui vão ser cobrados na prova. Foi o resumo do resumo para a nossa prova, tá? Então, se você prestou atenção, se você anotou, se você estudou e entendeu, só te resta uma coisa, é correr para a galera. Vamos pra galera! E aí você vai só começar esse segundo trimestre
Diferente, de repente, de como você começou no trimestre passado. Começa lá em cima teu grau, entendeu? Para quando você chegar lá na E, você não ficar dependendo aí de nota alta e nem correr o risco de ir para recuperação, tá bom? Então, galera, mais uma vez, bom estudo, muita calma e elegância na hora de anotar aí seus apontamentos, né? E qualquer dúvida, contem com a gente, vai lá no AVA lá, ó, e deixa uma pergunta no fórum que a gente está à disposição. Beleza? Um abraço para vocês aí e até a próxima.